Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os senhores e as senhoras que se encontram aqui nesse plenário. Boa tarde às colegas vereadoras, os colegas vereadores também. Hoje, para mim, é um grande expediente muito especial, um grande expediente diferente de todos que a gente se vê fazer por aqui, presidente, porque é um grande expediente onde a gente vai homenagear pessoas e homenagear, em especial, a Deus, fazer um grande expediente e agradecimento a Deus por todas as oportunidades que Ele nos dá de poder estar aqui. A Deus eu dedico este grande expediente, porque a Ele seja dado toda a honra, glória e louvor, pois és o ar que respiro e o sangue que corre em minhas veias. Eu gostaria de convidar cada um de vocês, se quiserem se colocar de pé, ou talvez quem queira ficar sentado, bem à vontade, mas eu gostaria de fazer uma oração aqui, em agradecimento a Deus pela oportunidade de nós poder estar aqui nesse momento tão especial, não só para mim, mas para todas as pessoas também que estão aqui. Querido Deus e eterno Pai, é uma alegria imensa poder estar aqui nesse momento, poder ver tantas pessoas maravilhosas que a gente tem na nossa vida e elas poderem estar aqui para ser homenageadas. Mas o dono de toda a honra e toda a glória é o Senhor. Então, a homenagem dessa oração e a homenagem desse grande expediente é dedicada ao Senhor que estás aqui em meio a todos nós, porque não é pelos nossos braços que a gente está aqui, mas pela sua fé, pela nossa fé e pela sua força, meu Pai. Então, agradeço a todos. E agradeço, podem ficar à vontade, se colocarem sentados, e agradeço a Deus pela oportunidade de a gente poder estar aqui. Conhecer a Cristo mudou a minha vida, e também a forma de viver, até mesmo na forma de cumprimentar alguém, onde procuro sempre desejar a paz do Senhor a quem posso. Então, muitas vezes as pessoas podem se perguntar, por que o Edson dá a paz do Senhor aqui, por que ele fala da paz do Senhor aqui para as pessoas. Então, vou falar o significado aqui. Isso significa que desejo a você e a sua família a paz que excede todo o entendimento, que desejo que na tua vida nada falte, nada esteja quebrado e nada esteja fora do lugar. Por isso, mais uma vez, repito, que a paz do Senhor esteja na tua vida assim como está na minha. Hoje, em especial, dedico esse espaço para honrar a Deus, o Criador e Consumador dos nossos dias. Pensando em como fazer isso, decidi contar para vocês aqui presentes, juntamente com as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, a minha história. E não para me exaltar, mas para que vocês me conheçam um pouco mais, como foi esse processo de minha conversão, e a quem Deus usou para que hoje pudesse desfrutar da boa vontade de Deus, que é estar aqui podendo honrá-lo nessa cadeira que um dia foi meu sonho e que hoje é realidade. Então, aqui em especial, quero agradecer a minha esposa, a Maria Cristina Lago, pessoa com quem eu vivo e convivo há 23 anos, a minha filha, Muriel, que está aqui do meu lado, que é uma das grandes parceiras que me ajuda em tudo que eu preciso, o meu filho, Edson Murilo, e a minha filha, Alana. Também a minha mãe, a Carmen. Agradeço a Deus pela oportunidade deles poderem estar nesse momento aqui junto comigo. A Cristina é a pessoa que me dá toda a base, é o amor da minha vida, e me dá toda a base, todo o suporte, todos os dias da minha vida, porque se hoje estou aqui, foi porque ela deu todo o suporte para mim conseguir chegar aqui. Desde que nasci, eu e minha família enfrentamos inúmeras dificuldades. Viemos de uma pobreza extrema, onde muitas vezes faltou comida, roupas e até mesmo calçados. Mas nessa época nós tínhamos o tio Carlos de Oliveira, a tia Marga de Oliveira e a querida avó Julieta, que levavam eu e os meus irmãos na igreja Assembleia de Deus, onde foi plantada uma semente no meu coração que nunca esqueci. Foi então que, após uma grande enchente que atingiu a cidade de Getúlio Vargas, o meu querido pai, Evaldo, que foi quem me ensinou a ser o homem que eu sou hoje, juntamente com a minha mãe Carmen, decidiram vir para Passo Fundo, tentar algo novo. Em Passo Fundo, cresci, me desenvolvi, construí a minha família, conquistamos o nosso negócio próprio com muita garra e determinação. Nós abrimos a nossa padaria em 2005 e, após 6 anos, junto a ela, inauguramos uma teleentrega de bebidas, onde entregávamos mais de 400 caixas de cerveja por semana. Com o grande volume de venda, ganhamos da Desfonte 10 mesas e 40 cadeiras, cedidas para utilizar no bar. Nesse tempo, o pastor Marcelo e a pastora Nilza, o pastor Marcelo que está aqui nessa tarde, e a pastora Nilza,
estavam iniciando seus ministérios ali no bairro. Desta forma, para que os cultos pudessem ser realizados, emprestávamos as cadeiras. Um tempo depois, conversando com o pastor Marcelo, ele me revelou que ungia as cadeiras e orava para que o Senhor alcançasse, pois ele sabia que um dia poderíamos conhecer a Deus verdadeiramente. Vou passar o vídeo aqui do pastor. Eu, pastor Marcelo, nascido aqui na cidade de Passo Fundo, sou morador da Vila Operária e sou pastor da igreja Novo Tempo de Jacó. Algumas pessoas que vieram agregar na nossa vida tiveram um grande papel, graças ao nosso Deus, para nos ajudar nessa longa e trajetória caminhada. Um vereador Edson, que tem nos ajudado, graças ao nosso bom Deus, lá no início da nossa grande trajetória que nós tivemos até aqui, até mesmo com as cadeiras que nós ali precisávamos para receber o pessoal que vinha para juntamente cultuar a Deus. E o que chama a atenção que ele nos emprestava as cadeiras do próprio lá bar que ele tinha, e quando nós terminávamos o culto, nós levávamos as cadeiras de volta lá para o recipiente que ele tinha lá, né, que ele usava lá no bar. E ao final dos cultos, nós orávamos, ungia as cadeiras, e levávamos. E Deus tinha, assim, um chamado na vida desse retorno, nós nem sabíamos. Mas hoje, essa história que nós passando mais de 14 anos de ministério, a gente vem aqui agradecer sim por toda a ajuda até aqui. Hoje, pela graça de Deus, pela conversão dele como vereador hoje, e da ajuda que todos nós com as mãos dadas para fazer não só dentro da igreja, mas como assim no bairro, na vila onde mora, e outros bairros da cidade também. E eu acredito que Deus tinha um plano e um projeto na vida dele como homem, como pai, como amigo, como um vereador, que isso era uma promessa de Deus que tinha na vida dele, e está se cumprindo. E a gente agradece muito a Deus e as pessoas que ajudaram ele nessa trajetória. Meu nome é André Luiz Quadros. Em meio a esse cenário, Deus me confiou grandes amizades que me impulsionaram a não desistir. O André, que hoje é o nosso chefe de gabinete aqui, foi uma dessas grandes amizades que eu tenho até hoje. O André, para mim, sempre foi um amigo presente. Desde a minha infância, vemos um ao outro crescer, construir família, e hoje podemos viver esse sonho junto. O André, na minha vida, também foi um evangelista, que foi por meio dele que recebi o convite para participar de um culto na casa de um colega de trabalho, o pastor Paulo Gonçalves. Também está aqui, meu querido amigo. Quero contar um pouco da minha história com o Edson. Conheço o Edson há mais de 30 anos. Fomos colegas de aula na infância, na escola na Vila, no bairro Operária. No ano de 2020, eu conheci o pastor Paulo e, através do pedágio de Coxilha, que eu trabalhava no pedágio, o pastor foi trabalhar no pedágio, e a gente teve uma aproximação, e eu fui pedir um voto, né, político para o Edson, e apresentei o Edson para o pastor, e o Edson e o pastor tiveram uma afinidade também, né, e o pastor apresentou a palavra, né, cristã para o Edson, onde o Edson também se sensibilizou e trouxe a palavra para a família dele, né, que hoje todos se tornaram cristãos, né. Então, através da política, o Edson teve duas vitórias, né, a vitória política e a vitória da família dele também, que todos conheceram a palavra, né. E também vou contar um pouco dos planos futuros, né, que a gente também sonhou desde de infância, né, que era um sonho do Edson ser vereador, né, e hoje ele adquiriu, conquistou esse sonho. E os planos futuros a Deus pertencem, né? A gente tem que trabalhar um ano de aprendizado, um ano difícil, né, para todo mundo, porque é o primeiro ano. E a gente está aqui para aprender todo dia. Hoje a gente é colega de serviço, né, de trabalho. E o futuro a Deus pertence, né? Que Deus possa fazer o melhor por nós e a gente está à disposição para trabalhar. No ano de 2020 já era novamente o ano eleitoral. E nós começávamos a frequentar cada vez mais os cultos na casa do pastor Paulo e da pastora Jéssica, no intuito de adquirir confiança no viés político e os votos de quem ali frequentava. Mal sabíamos que aquele momento já estava marcado no céu, para mudar a nossa vida, onde os cultos que aconteciam na garagem nos trouxeram uma reconciliação com Deus. Aprove que esse momento é um dos momentos mais difíceis para nós. Aprove Deus que eu também passasse pelo diagnóstico de câncer de esôfago. Porém, antes mesmo que o tratamento fosse iniciado, minha família
entrou em propósito e tive um novo diagnóstico, onde não foi encontrado mais sinais de tumores, somente um foco de inflamação. Com isso, decidi então fazer um propósito, que se Deus me desse a oportunidade de ser curado, eu tomaria um posicionamento na minha vida. E o primeiro passo era parar a venda de qualquer tipo de bebida alcoólica e cigarro no estabelecimento, porque sei que Deus não se agradava, pois ali, vendendo bebidas, vi inúmeras famílias se destruírem, e não é isso que Deus espera. Não é isso que Deus espera de nós, né, gente? Porque o Senhor, na sua trindade, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, simbolizam a vida e não a morte. Neste momento, tivemos grandes testemunhos nas nossas vidas, e começamos a não só ouvir, mas praticar a palavra de Deus na nossa família. E aqui eu quero deixar um testemunho de como Deus é bom na nossa vida e o que Ele faz por nós todos os dias da nossa vida. E naquele momento, quando eu saí do hospital, que a minha esposa estava me esperando, eu cheguei lá e ela estava chorando. Quando eu saí, ela estava chorando. E eu não sabia, né, o que tinha acontecido. E teve um grande parceiro. E muitas vezes as pessoas nos perguntam, por que tu trouxe fulano, por que tu trouxe ciclano? Mas esse cara que está aqui, que está me filmando hoje, o Joabel Alban, é uma das pessoas que faz parte da minha vida. É um dos grandes amores que eu tenho na minha vida também. Porque foi ele que a minha esposa ligou e foi ele que foi me buscar. E nos momentos mais difíceis da minha vida, o Joabel segurou a minha mão, me puxou do fundo do poço, e hoje estamos aqui, Joabel, nesse sonho onde a gente buscou, a gente conquistou, eu, você, o André, muitas pessoas que nos ajudaram, mas você faz parte dessa história, e tenho muito carinho e respeito pela nossa amizade. Obrigado, Joabel. Gente, tudo bem? Aqui quem nos fala é o pastor Paulo Gonçalves, e estou passando aqui para poder falar um pouco do Edson Nascimento, conhecido também popularmente aí como Negão da Padaria. Uma figura brilhante, que eu tive o prazer de ser apresentado por um conhecido meu. E juntamente com o Edson foi toda a sua família. Então eu tenho aí a alegria também de dizer que o Edson é um exemplo de humildade, um exemplo ali de generosidade. E na intenção ali que ele está tendo com as pessoas de agradecer a cada um pelo apoio, eu também me sinto a liberdade de agradecer o Edson pela pessoa que ele é, juntamente com toda a sua família. O Edson é um exemplo de perseverança aí na sua vida política. O Edson é um exemplo de generosidade ali, que está crescendo ali nessa área também. Então, eu tive o prazer de conhecer essa família. A sua esposa sempre incentivando ele ali, está formando os seus filhos. Parabéns, Edson. Continue assim. Depois de um tempo, também começamos a congregar na igreja a qual somos membros até hoje, na Igreja Promessa de Deus. Ali também Deus marcou momentos específicos na minha vida. Em meio a esse cenário, entre muitos outros testemunhos que não caberiam aqui, minha filha mais nova também decidiu se batizar. E naquele dia também tomei coragem e afirmei que Cristo é o meu único e suficiente Salvador. E desci as águas. Foi um momento único na minha vida. O pastor Eloy é um grande homem de Deus. É para mim um exemplo de ser humano, pois somos amigos há mais de 20 anos. E posso testemunhar o que Deus fez e faz através da vida dele. E esse foi um dos motivos que me fez congregar nesse ministério. Então o pastor Eloy também está aqui, um grande amigo de longa data, ele e sua esposa, a missionária Daiane. Hoje a vozinha está aqui também. Passamos poucas e boas, pastor. E no começo da nossa padaria, o pastor muitas e muitas vezes, antes de ser pastor, nos ajudava de uma forma ou de outra, né, pastor? E hoje estamos aí, perseverando, né? Nessa jornada, então, muitas igrejas marcaram a nossa história. Hoje meus filhos congregam na igreja Reino Eterno, a qual é liderada pela pastora Gislaine, que também está aqui, querida amiga nossa, e seu filho, o pastor Pedro Júnior, onde minha filha Alana tem desenvolvido ministerialmente, principalmente na Banda do Reino. E também a minha filha Muriel, que está à frente da parte social da igreja, o projeto social no qual também estou presente. Temos inúmeras famílias que recebem alimento e roupas. Além disso, mais do que isso, alimento para a alma. O irmão Edson, ele sempre foi divertido, ele sempre foi conversador, né?
mas o que eu digo assim, né, no mundo evangélico, no mundo cristão, que nós, como cristão, temos uma história, e a história do Edson eu acho muito lindo, né, de onde ele veio e onde ele foi parar, né, de onde Deus tirou e onde que ele é hoje, né, eu brinco com ele, né, várias vezes a gente conversa e eu digo de onde nós vimos e quem somos hoje, né, se não fosse o nosso todo-poderoso Deus. Também eu quero me alegrar na presença de Deus, me veio na memória o dia que o nosso vereador, nosso irmão Edson, do nascimento desceu às águas, era um domingo da tarde, não tinha sol, não tinha nada, era um dia bem escuro, né? Mas nós estávamos lá no batismo, realizando o batismo. E quando o Edson, ele desceu às águas, Deus preparou dele descer às águas, o sol, ele se abriu, ou seja, chego até me arrepiar nesse momento, dizer que o sol, né, apareceu e brilhou. Foi muito lindo, né? Nós temos as imagens, né? Então, é a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus, né? Por isso, me alegro muito e glorifico a Deus. E Deus, Ele é fiel e Ele é poderoso o tempo todo. Para mim, mas eu já fiz. Aqui, Mônica, eu falei, ó, vai fazer, dar uma pintada aí. Nascimento hoje como vereador, né? Eu entendo que hoje Deus levantou ele como uma figura para nós cristãos, para nós que estamos hoje buscando aí fora uma oportunidade. E qual seria essa oportunidade? De nós ser ouvido. E eu acredito que através da figura do nosso vereador Edson Nascimento, hoje nós temos essa oportunidade, porque ele é uma pessoa, né, que foi levantado por Deus, que foi abençoado por Deus para poder ver com os olhos da igreja. E quando eu digo ver com os olhos da igreja, eu digo ver com os olhos de Cristo. Então, ele hoje para nós é uma figura que representa esta parte, né, o evangelho. E aprove ao Senhor também nos presentear com os filhos do Edson Nascimento, né? A gente já conhecia eles do bairro, sabia já, né, da índole, do caráter, tanto do Edson como dos filhos da Cris. E o Senhor, então, trouxe eles para o nosso ministério hoje, que hoje eu entendo o quê? Que é um propósito do Senhor, né? Porque hoje a Muriel, ela é líder de um projeto, né, Sementes de Esperança, que é o projeto social da Igreja Cristã Reino Eterno, que hoje nós temos o direcionamento da parte do Senhor de buscar almas que necessitam de não ter somente dentro da igreja a palavra, mas sim fora da igreja, nós levar o alimento, aquilo que aquela pessoa necessita, através desse amor e desse cuidado. Quero agradecer aqui a pastora Gislaine, todo o corpo de obreiro, também o Vini, meu amigão, e poderia trazer aqui homenagear muitos ministérios que nos trazem a alegria de servir a Cristo de forma verdadeira. Infelizmente, o tempo que me é destinado é curto, mas creio que não faltará oportunidades para isso acontecer. Externalizo aqui também a minha homenagem ao pastor Lucas e à pastora Verônica Machado, da Igreja Rei dos Reis, bem como todo o corpo de obreiros e membros, ao pastor Antônio Silva e à missionária Deise Domingues, da Igreja Pentecostal Deus é por Nós, ao pastor Adão e à missionária Juscelia, da Casa de Oração, à missionária Samanta e seu esposo Valdecir Machado, que são testemunhos de pessoas que mudaram as suas vidas através de Cristo, também ao meu amigo Roberto Padilha, Bocão, lá do nosso time do União, grande parceiro, que também Jesus mudou a vida dele, aos pastores Cristiano e Elis, e a toda a igreja, Templo de Restauração, que sempre estão com as portas abertas para nos receber lá, né? A igreja Família Unida Ceando com Cristo, do pastor Vande, que está aqui, meu querido amigo, seja muito bem-vindo, pastor. Ao pastor Marcos e ao compadre Marcelinho, da igreja também, ao pastor Cid e a missionária Fábio, da Igreja Cristã Palavra de Deus, e ao pastor Alisson, também da Igreja A Palavra de Deus. Mas algo que me orgulha muito também é a extensão dessas igrejas no nosso meio. Quero dizer que aqui me sinto muito honrado em trabalhar com pessoas especiais,
que também transmitem a mesma fé, tanto nesse parlamento quanto aqui no Paço Municipal. E uma dessas pessoas, um pescador de homens, é o meu amigo Vinícius Tanaka, que trabalha aqui, no assessor da vereadora Ada, um dos grandes pescadores de almas aqui. Uma das pessoas que abraça na porta e abraça na hora da chegada e também na hora da saída. Então, deixo aqui o meu grande abraço a você, Vini, meu grande irmão. Antes de nós ser irmão em Cristo, né, e de estar na igreja, a gente já era parceiro e amigos aí da vida. Também ao Miqueias, que é um grande líder dos jovens na Assembleia de Deus, nosso querido parceiro, amigo, irmão. As intérpretes de Libras aqui, a Camila, a Arielle, a Tatiane. Então, todas essas pessoas que verdadeiramente somam muito na nossa vida, né? E somando a isso, para finalizar, gostaria de fazer também mais uma merecida homenagem a dois grandes homens lá do nosso bairro. E esses dois grandes senhores que moram lá no nosso bairro, o seu Pedro de Camargo e também ao seu Pedro de Almeida Bueno, que são exemplos de pai, marido, de amigo, de vizinho, dois seres humanos que eu tenho um amor especial e que me inspiram todos os dias a ser uma pessoa melhor. Então, seu Pedro de Camargo, para mim é uma alegria, toda a sua família está aqui, é uma alegria ser seu vizinho, o senhor é padrinho da minha esposa. Eu fico muito emocionado e honrado de poder contar com o senhor aqui nesse parlamento, poder lhe trazer aqui, assim como o seu Pedro também, seu Pedro Bueno. Para mim é uma alegria imensa poder contar com vocês, poder ver vocês todos os dias, pela manhã, pelo meio-dia e à tarde. Poder ver vocês fazendo a varrida lá na frente das suas casas, ver vocês trabalhando com a idade que vocês têm e sendo um grande homem de família. Então, para mim é um orgulho, eu me inspiro todos os dias para ser um pouquinho parecido com os senhores. Se vocês estão aqui hoje, se as famílias de vocês estão aqui, foi porque vocês são pessoas especiais nesse mundo aqui, Deus colocou vocês num lugar especial. Então, vou passar o vídeo aqui, que o vídeo da família, por si só, vai falar deles aqui. Olá, eu sou Marlene Camargo. Eu fui convidada a falar sobre a história de vida do nosso pai. E falar sobre a história de vida do nosso pai é sempre muito gratificante, é sempre muito prazeroso. Então, nosso pai se chama Pedro de Camargo. Ele tem 82 anos, nasceu no interior de Ernestina, em 1942. Desde muito cedo, 6, 7 anos, ele já ajudava, então, conciliava os estudos com o serviço na lavoura. Estudou até a 4ª série, e numa época em que o lápis e o caderno eram feitos de pedra. Então, muito jovem, conheceu a nossa mãe, se apaixonaram, casaram e construíram a nossa família. Somos em 6 irmãos, e hoje tem 10 netos no total. A cervejaria Brahma contratou o nosso pai, e por lá ele permaneceu por 20 anos, 2 meses e 10 dias. Sempre tinha muita curiosidade, sempre cresceu também vendo o nosso pai falar sobre essa inspiração que hoje na vida dele é a cervejaria Brahma, né? Ele tem muito amor e muita gratidão pela cervejaria Brahma, por ter proporcionado essa realização desse sonho de trabalhar com carteira assinada. Então, todos esses 20 anos, com certeza, deixou um legado muito grande de contribuição e dedicação. Na comunidade da Operária tem a Capela Nossa Senhora dos Navegantes, capela que o nosso pai ajudou com a sua mão de obra a construir. E então, na aposentadoria, o nosso pai ele pôde se dedicar mais tempo para a comunidade. Então, ele e a nossa mãe, eles se tornaram os zeladores da capela. Então, nosso pai era o zelador que guardava a chave da capela. E então, sempre cuidava se faltava alguma coisa, se precisava de alguma coisa, mas principalmente pela fé, né? E todos os domingos tinha e ainda tem a missa na capela, e o nosso pai e a nossa mãe, eles sempre nos ensinaram a seguir no caminho da fé, a seguir no caminho de Deus. E durante as festas da padroeira, o nosso pai também sempre foi um dos churrasqueiros, até onde ele conseguiu ajudar. E a nossa mãe também ajudava nas cucas, ajudava nas saladas. Então, sempre foi o nosso exemplo de fé e de solidariedade na comunidade. Em 2019, nós perdemos a nossa mãe. Ela foi acometida pela doença do Alzheimer, pelas complicações da doença do Alzheimer. E foi nesse momento, foi nessa fase da vida do nosso pai que a gente realmente conheceu quem era o nosso pai. Ele cuidou da nossa mãe, dava banho, comida na boca e, principalmente, muito amor, muito carinho, muito afeto. Foram 55 anos de casamento, foi de uma vida matrimonial de muitos exemplos. Ele foi diagnosticado, então, em 2023, com um tumor maligno de laringe.
e ele teve que retirar as cordas vocais e a laringe junto com o tumor. Então, nosso pai hoje ele não fala, ele é um paciente laringectomizado total, né? E ele fala, então, com a ajuda de uma laringe eletrônica. Aí a gente teve uma ideia, né? Por que não mostrar para a família do Brasil quem é o nosso pai? No perfil do @Nena de Camargo, a gente mostra um pouquinho dessa nossa rotina com o nosso pai, né? Das brincadeiras que ele faz com a laringe. Ele não fez disso um problema para a vida dele, muito pelo contrário. Ele mostrou que ele ainda tem força de vontade, que ele ainda tem vontade de viver e que ele ainda tem alegria de viver. Queremos falar um pouco da história de vida do nosso pai. Ele nasceu no interior de Erechina, veio para Passo Fundo, se casou com 21 anos com a nossa mãe e logo após veio morar em Passo Fundo em busca de algo melhor. Anos após morando aqui em Passo Fundo, ele ajudou a construir a Capela Nossa Senhora dos Navegantes, onde trabalhou em diversas pastorais. Hoje, como esposo, ele é um marido dedicado, carinhoso, sempre ajudando a nossa mãe em todas as tarefas. E como pai e avô, ele é um pai muito amoroso, carinhoso. Ele é o exemplo, né, que para uma família ser feliz deve ser construída com amor e dedicação. Que a sua vida, pai, seja repleta de coisas boas. Te amamos. Te amo. É uma alegria imensa poder fazer uma singela homenagem aos senhores, ao seu Pedro Bueno e ao seu Pedro de Camargo. Para mim, vocês são exemplos. Então, eu tento seguir, como já falei. Gosto muito de vocês. Vocês têm um lugar especial no meu coração. E vizinho igual vocês, a gente não poderia escolher. Mas Deus nos colocou no lugar certo. E peço desculpa também por qualquer contratempo que possa ter havido nesse meio, na metade do caminho. Mas eu tenho um amor especial por vocês. Por vocês dois, pelo seu Pedro Bueno e o seu Pedro de Camargo. Vocês são especial para mim. Também aqui não posso deixar de fazer uma fala aqui para um querido amigo, uma pessoa maravilhosa também, que fazia parte da Igreja Navegantes. E aqui quando a gente fala, a gente faz essa homenagem, a gente não faz homenagem para a placa de igreja, mas a gente faz homenagem para os seres humanos, para os cristãos que vivem na comunidade e que trabalham pela comunidade. E o seu Cola também. Queria também aqui deixar a minha homenagem a esse grande homem de Deus, meu amigo João Cola, o qual também foi um exemplo a ser seguido por todos nós. Porém, antes que pudesse homenageá-lo, ele acabou partindo para a morada celestial. Deixo aqui meus mais sinceros sentimentos à família por essa grande perda. Então, a família do seu Cola, a Orlanda, ao Luiz, ao Fernando, né, o Paulo, a Jaque, a Dona Edir. Deixo aqui a nossa eterna gratidão da nossa família e um grande abraço a todos vocês, porque o seu Cola também era um ser humano especial. E a gente tinha a oportunidade de ir muitas vezes na igreja lá, e o seu Cola está tocando o seu violão e cantando na igreja, alegrando a vida de muitas pessoas. Então, fica aqui a nossa homenagem e o nosso agradecimento ao seu Cola e toda a sua família, né? Que Deus receba ele de braços abertos, porque foi uma pessoa maravilhosa aqui nessa terra. Então, meu muito obrigado pela atenção de todos, que possamos hoje desejar ser também a referência de Cristo na vida de alguém. Que Deus nos abençoe, muito obrigado. Então, mais uma vez, agradeço a todos os pastores, as missionárias, os amigos, as amigas, em especial ao seu Pedro Bueno e o seu Pedro de Camargo e toda a sua família, né, porque para mim é uma honra e uma alegria poder recebê-los aqui, onde a gente fez essa busca, essa conquista de poder trabalhar pela nossa comunidade, em especial pela cidade de Passo Fundo. Conceda a parte, vereador. Vereador Edson, quero aqui lhe parabenizar pelo grande expediente e por esse momento abençoado que o senhor nos proporcionou hoje. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é o início de um cântico da igreja que eu frequento, né, da Igreja Católica, que é glória a Deus nas alturas e paz na terra aos filhos por ele amados. Então, simboliza muito o que o senhor disse aqui. Sejamos todos abençoados com a paz do Senhor. E parabéns mais uma vez pela sua trajetória, pela sua pessoa e pela sua família, que eu respeito tanto. Obrigado. Parabéns. Vereador Gilmar. Vereador Edson, eu gostaria nesse momento lhe parabenizar pelo seu grande expediente. Eu vejo aqui está a sua mãe, a sua esposa, pastores, os representantes da comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, e eu me recordo que durante o processo eleitoral ali nós nos deparamos em muitas casas, né? E quando nós chegamos lá na casa do seu Pedro, fui pedir uns votinhos lá, e a
E a filha dele nos falou o seguinte: Gilmar do céu, quando o pai precisou, quem socorreu ele para levar para o hospital foi o Edson. Nós temos essa dívida de gratidão. E quando eu ouço a tua fala aqui e ouço essa fala dela lá na casa dela, naquele momento, eu vejo que a ligação de amizade entre vocês, ela é muito sincera. Então hoje, os dois seu Pedros e mais o seu